Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graça e Pai. paz. Graças A gente vai abrir aqui em Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém. Amém, Senhor. A palavra diz assim, irmãos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Leia na sua versão, irmão Jorge, o versículo 16 e 17. Amém. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Amém. Amém, Senhor. Até aqui a leitura da palavra, a gente vai orar. Pai Santo, nós te damos graças por esta reunião, Senhor, por esse início, Senhor, esse novo começo de registrar a pregação da palavra para edificação, para exortação, Senhor, da tua igreja. Aleluia, Senhor. Te rogamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê graça, nos sustente, Pai, nesse novo início. Nós estamos dando a pregação do Evangelho. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor esteja conosco, nos conduzindo em toda a verdade. É em nome de Jesus que nós te rogamos. Amém. Amém. Amém, irmãos. A gente, desde semana passada, a gente está falando sobre o Evangelho de Deus. Para a gente dar início, né? Esse novo começo. E para a gente falar do Evangelho, a gente tem que começar falando da necessidade primordial do homem, né? Porque a palavra diz assim, o apóstolo Paulo, né, na Epístola aos Romanos, que é a epístola que fala sobre o Evangelho, aqui o Evangelho é a epístola em que o Evangelho é tratado com mais clareza, com mais eficácia, né, com mais exatidão, clareza. E a gente vê aqui no verso 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Semana passada, nós falamos que a maior necessidade do homem, né, é justiça. A maior necessidade do homem pecador é a justiça, né, do injusto. O injusto, ele precisa de justiça. E quando se trata da justiça de Deus, ela é muito diferente da nossa justiça própria. Nós temos um conceito de justiça própria que nós trazemos devido à nossa consciência, um conceito de certo e errado, mas diante de Deus esse conceito é bem diferente do nosso. Porque diante de Deus, ele exige perfeição, né? E a gente vê que o Evangelho, ele é essa provisão de Deus para o homem pecador. E a gente está aqui hoje para falar sobre essa justiça, a justiça de Deus. Glória a Deus. Lá em Gênesis 3, né? Vamos abrir lá em Gênesis 3.
versículo 21. Diz assim, Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Semana passada a gente viu que a iniciativa de Adão de costurar folhas de figueira e se cobrir é bem diferente da iniciativa de Deus de pegar a pele do animal ali, que muito provavelmente foi sacrificado, para cobrir o casal nu. E nisso aí a gente vê a primeira diferença entre evangelho e religião. A iniciativa divina e a iniciativa humana tá nessa iniciativa, né? Se é Deus fazendo, a gente é evangelho. Se é o homem, é a religião do homem, é a justiça própria do homem. E aqui esse texto, né, voltando lá para Romanos 1:16, a gente vê que Paulo ele fala de uma certa justiça, que é essa justiça de Deus que se revela já desde o princípio. Porque o evangelho ele é essa provisão de Deus para o homem desde o princípio, né? Então, Paulo fala que não se envergonha do evangelho de Cristo, né? Pois é o poder de Deus. Esse poder de Deus ele está na mensagem do evangelho de Jesus Cristo. Em nenhuma outra coisa se revela esse poder. A palavra diz que o que salva o homem é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Sabe? O mesmo poder que ao terceiro dia ressuscitou Cristo dentre os mortos e removeu aquela pedra ali. É o poder que vivifica um pecador morto em seus delitos e pecados diante de Deus. Né? A gente vê lá em Efésios 2:1 que diz... Efésios 2:1, vamos abrir lá para a gente ler. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Leia aí na sua versão, irmão. Antigamente, por terem desobedecido a Deus, por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Efésios 2:1. Leu 2 também. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ok. Então aqui, o que é que o Senhor quer dizer, né? Que o Senhor nos deu vida. Né? Conforme João 5. João 5, a gente não precisa abrir. João 5 diz que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e serão vivificados, sabe? E receberão vida. E quando ele fala dessa vida, é uma vida espiritual. É uma vida espiritual. E essa provisão de vida, ela se manifesta já no Evangelho, quando Deus ele nos cobre. Porque Deus ele precisa nos cobrir, primeiramente. E ele nos cobre dando a justiça que é de Cristo. E nos dando a vida de Cristo. Sabe? Então, primeiro ele cobre, ele nos veste, porque os nossos pecados ele nos tornava inadequados diante de Deus. Então o Senhor precisava primeiramente nos cobrir. Sabe? Cobrir a nossa imundície. E ele cobriu foi com o sangue de Jesus Cristo. E após isso, ele nos deu vida. Sabe? O Evangelho é essa provisão completa, do início ao fim. Deus trabalhando. É Deus vestindo, é Deus vivificando. E Deus ressuscitando dos mortos, né? No último dia. Então, voltando lá para Romanos, aqui a gente entende o Evangelho de Deus, porque fala assim: porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Então, irmãos,
a justiça de Deus, ela é a maior necessidade do homem. O homem, quando ele pensa na salvação, a primeira ideia que vem na mente dele é do que ele fez de bom e do que o qualifica a ir para o céu, o que ele fez de mal, que o qualifica a ir para o inferno. Mas o Evangelho ele não trata disso. O Evangelho ele trata que depois da queda de Adão, todos nós nos tornamos condenados ao inferno e que, graças a Jesus Cristo, nós hoje podemos receber vida, justificação de nossos pecados, para irmos para a glória, para recebermos a herança da glória, como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Né? Vamos. Então a gente vê aqui no capítulo 1 de Romanos que a justiça é a maior necessidade do homem pecador. Eu sou injusto por natureza, né? Eu não sou injusto por aquilo que eu faço, mas eu sou injusto por aquilo que eu sou. Porque aquilo que eu sou é a natureza. Aquilo que eu faço é só uma consequência do que eu sou, do que habita em mim, do pecado que habita em mim. Quando Adão pecou, a natureza que entrou na raça humana foi essa natureza degenerada. É por isso que o Espírito de Deus veio nos regenerar, a sermos novas criaturas. Porque ele pega uma massa de corrupção e ele transforma em um filho de Deus. Né? Um ser ali totalmente degenerado pelo pecado é feito um filho de Deus. João capítulo 1. João 1,14. Versículo 12. 1,12. Eu vou ler. Fala assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Interessante, né, irmão? O poder, né? E a gente vê, Xen, que lá em Romanos, tá, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então a fé em Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, pela fé nele nos é dado esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Por isso que é na mensagem do Evangelho, na mensagem dessa provisão de Deus para o homem perdido em seus delitos e pecados, que está o poder de Deus para que ele seja salvo, para a salvação do homem. Mas a todos quantos o receberam, recebeu quem? Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. João 5 diz assim, ó. João 5, 24. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, esse é o poder de Deus, sabe? Que se mostra no Evangelho. O poder de Deus de tornar criaturas perdidas em filhos de Deus. O que nós somos antes de crermos em Jesus Cristo é criaturas de Deus, a imagem e semelhança de Adão. Podemos dizer que somos filhos de Deus no sentido de que ele é o criador de tudo. Mas na concepção bíblica, filho é aquele que expressa o caráter do pai, né? É por isso que existe filho de Deus e filho de Belial. Aqueles que expressam o caráter de Deus é aqueles que expressam o caráter de Belial, de Satanás. É aquele que expressa a natureza. Filho de Deus, ele recebe uma nova natureza. E aqui, quando se fala uma nova natureza, não é perfeição, sabe? Não é perfeição. A gente tem que entender que a justiça de Deus que se revela no Evangelho, primeiro é uma justiça subjetiva para, diante de Deus, a gente ser aceito por ele. Mas a cruz de Cristo, né? Porque o Evangelho, a gente tem que entender duas coisas, né? Que nós estávamos com Cristo na morte
e nós estávamos com Cristo na ressurreição. A morte de Cristo, o sangue era para nos perdoar os pecados, como o cordeiro sacrificado lá no Egito para o povo sair. Um cordeiro teve que morrer. E assim somos nós. Para a gente sair do mundo, um cordeiro teve que morrer por nós, que é Jesus Cristo. O sangue daquele cordeiro foi para nos livrar da condenação, da morte. O sangue de Cristo para nos livrar da morte, perdão de pecados e a sua crucificação, né? Ele foi para dar um fim na natureza do pecado que eu sou, né? Que eu tenho aqui no meu interior. E eu estou na ressurreição, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. A palavra diz lá em João 6 que nós ressuscitamos juntamente com ele. E agora, de maneira que, né? A cruz é para mortificar o meu eu. Porque eu ainda estou num corpo caído, ainda tocado pelo pecado. Então a cruz trata desse eu que está comigo ainda, mas está morto. E a ressurreição me dá uma vida substituída, né? Cristo em mim, já não sou mais eu, mas é Cristo em mim. Né? Então, a justiça de Deus é algo para a gente se contemplar, porque Cristo, ele é a justiça de Deus. É a gente olhar para ele, né? E a gente se alegrar no sentido de que a gente vê lá em Gênesis 3, né? A palavra dizendo assim: e a serpente era a mais astuta de todos os animais criados por Deus. E a gente vê ali a serpente como a personificação do fruto do conhecimento do bem e do mal. Na maneira com que ela seduz, na maneira com que ela perverte a palavra de Deus. Ela se oferece, ela tenta e ela faz o casal cair. E a pessoa de Jesus é a justiça de Deus no sentido de que ele é o fruto da árvore da vida. Na expressão dele, na maneira com que ele se oferece, na maneira com que ele nos atraiu na sua morte, na maneira que ele nos incluiu na sua ressurreição também. E isso é maravilhoso, sabe, irmãos? Porque enquanto a serpente ela demonstrava a astúcia da queda, né? do homem caído, do ser, da criatura que tentou ser, que quis ser o criador e se tornou essa massa deturpada do que seria de bom. Em Cristo nós temos a figura daquilo que Deus mais se agrada, da pessoa do próprio Deus conosco. Por isso que ele é Emmanuel, Deus conosco. Então, irmãos, a justiça de Deus se revela nele porque o caráter dele, a pessoa dele, sabe? A morte dele e a ressurreição dele manifesta toda essa justiça de Deus. Como eu disse, né? Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu gosto sempre de ilustrar essa passagem com o que eu leio lá em Gênesis, que Deus colocou um querubim com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. E ele fala: eu sou o caminho. Sabe? No sentido de que através dele nós temos acesso à árvore da vida. Nós temos acesso à vida de Deus. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, isso é fantástico, irmãos. A justiça de Deus não é a minha justiça própria. Sabe? Nas Escrituras a gente vê todo o tempo que existe a justiça de Deus e existe a minha justiça própria. Eu não vou para o céu pelo que eu acho que é bom, pelo que eu acho que é correto, pelo saldo positivo que eu vou acumulando, e no final, não. Eu sou salvo pela fé na obra consumada do Calvário, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos abrir lá em Isaías, né? Isaías 66, 4. Isaías 66, 4. Diz assim a palavra. É 64, irmãos. 64, 6, perdão.
64:6 diz assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, isso aqui é a justiça própria, é a justiça do meu eu, sabe? E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como o vento, nos arrebatam. Essa é a minha condição diante de Deus. Tenho que entender que Adão, quando comeu, estava nu. Essa é a nossa condição. E nós também nascemos nessa condição de queda. E todos nós devemos atentar bem para essa palavra, porque tudo diferente do que está aqui, do que nós estamos conversando aqui, é uma adulteração do Evangelho. Tudo que coloca o homem como executivo é uma deturpação da mensagem do Evangelho. Por quê? Isso aqui é o início, né? Eu não estou falando de santificação. Isso é mensagem, isso é assunto para outra mensagem. Eu estou falando aqui é da justiça de Deus que se revela no Evangelho. Sabe? O homem não tem participação alguma nisso aqui. O problema dos nossos dias é que a gente vê muita mistura. As pessoas querendo associar a justiça de Deus com a justiça do homem, a cooperação de Deus na salvação do homem, ou que a salvação é algo conquistado a ponto de eu poder perdê-la. Não. A salvação é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus, é algo, é um presente, sabe? É um presente. Vamos abrir lá em Romanos, né? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 15. Leia, irmão Jorge. Fica à vontade, irmão. A sua voz pega direitinho. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. Olha aí, ó. Que benção, né? Preste atenção nisso aí. Existe uma diferença. Essa tradução foi exata aí, né? Existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente de Deus. O presente é o Evangelho. Pode falar. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, esse presente de Deus que se revela no Evangelho, né? A gente começou aqui falando que no Evangelho se revela uma justiça. E agora a gente está falando que no Evangelho é um presente. Se revela o presente de Deus. Essa daqui é a resposta de Deus para toda a calamidade que é a humanidade no pecado, né? Tragédias, né? Tudo que o pecado trouxe ao mundo. Porque a palavra diz que pelo pecado entrou a morte, né? E a terra foi amaldiçoada. A gente tem aí catástrofes, mortes, né? De pessoas, tanto jovens como velhos. A gente tem violência, a gente tem negligência por parte do poder público, a gente tem desigualdade, e a gente pergunta onde está Deus, né, no meio dessa bagunça. Deus está aqui, irmãos. O que ele tinha para fazer de melhor por nós é esse presente aqui, né? Mas não é assim o dom gratuito, o presente gratuito, como a ofensa. A ofensa foi de Adão, ó, e o dom é de Jesus Cristo. Porque se pela ofensa de um, né, o pecado de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, a resposta de Deus ao pecado, à situação devastadora que o pecado trouxe, foi o seu Filho.
Quando a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a resposta de Deus. É a melhor resposta que ele poderia ter dado, porque esse mundo ele pode tirar tudo de você, mas ele não vai tirar a vida eterna, que se inicia agora. Né? Sabe? O máximo, o máximo que a morte pode fazer com você é entregar nas mãos de Jesus Cristo. Até o dia em que ele ressuscitará com corpo de glória, ele dá uma nova vida. Então, o maior presente, a maior resposta que Deus tinha para dar para o pecado, para a destruição que o pecado trouxe ao mundo, foi o seu filho. Quem nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então o Senhor é gracioso conosco por meio do Evangelho. E hoje a gente está aqui falando acerca dessa justiça. Né? Vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. A partir do versículo 20, vou fazer a leitura aqui. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos que são torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Irmãos, os profetas, sabe? Os profetas ele têm um contexto imediato, sabe? Tem uma circunstância que está ocorrendo ali. E aqui o Senhor está respondendo uma situação que os israelitas perguntam. Eles acusam o Senhor de não ter os caminhos do Senhor reto. E o Senhor responde aqui falando o que é que a lei exige de cada um. É que o pai pratique justiça e também o filho, porque a justiça do pai não cobrirá a impiedade do seu filho, nem a justiça do filho cobrirá a iniquidade do pai. O homem que praticar o bem viverá, o que praticar o mal morrerá.
E aqui, os profetas, eles trazem a justiça que a lei exige, sabe? Para todo mundo. A lei, ela exige do homem a justiça. Uma justiça que vem pela prática de uma vida pautada na verdade das Escrituras. E é interessante aqui que a lei exige isso. A lei não tá preocupada como é que você vai fazer isso não, viu, irmãos? Viu, São Francisco? A lei não está perguntando como é que você vai fazer, não. Ela manda fazer. Você vê aqui, ó, o que, é que a palavra diz. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Sabe? E o Senhor diz nos profetas também que se o leopardo for capaz de mudar suas pintas, ou o etíope, né? O etíope é um africano, de cor escura mesmo. Se ele for capaz de mudar a sua cor, assim vós também podereis fazer coisas boas, estando acostumado a fazer o mal. Essa é a justiça que vem da lei. A lei, ela não quer saber se o homem vai fazer, não. Ela manda. A lei é isso. Olha, faça isso e você vai viver. Não faça. E é a justiça individual, né, de cada um, né? É a justiça individual. O pai que praticar a justiça viverá. Se o pai que praticar a injustiça morrerá. O filho que praticar a justiça viverá. E o filho que praticar a injustiça morrerá. Mas a justiça que vem pelo evangelho é diferente. Jesus Cristo, ele viveu a vida perfeita. Ele é a justiça de Deus. Se eu creio nele, eu sou coberto. A justiça de Cristo me cobre. Já não é a minha justiça que me salva, nem a justiça, nem a minha iniquidade que me condena, mas é a justiça de Cristo que me salva e a sua morte que também me salva da morte. Olha como o evangelho é uma boa notícia, né? Já não depende nem de mim nem do meu pai, mas a fé em Jesus Cristo, minha e do meu pai, poderá nos salvar todos dois da condenação. E o principal, irmãos, é que esse coração novo e esse espírito novo aqui só pode ser dado por Deus. A palavra não entra em contradição. O que a gente tem que entender aqui é o que a justiça da lei exige. A justiça da lei não está perguntando o que é que você... como é que você vai fazer uma coisa, né? Ela manda. Porque a palavra diz que a finalidade da lei é nos convencer do pecado. A lei, ela tem que nos colocar contra a parede, da gente olhar para o céu e falar: ó, miserável que sou. Quem me salvará, né, do corpo dessa morte? Quem me salvará dessa condição de escravo do pecado? Aí eu olho para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fez, e diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Ezequiel 36. Olha aí, o Senhor manda. Lá no capítulo 18 a gente vê Deus mandando, ó, transformar o coração de vocês. Convertei-vos. A justiça da lei é mandando. Mas olha aqui o que é que Deus agora faz pelo evangelho. Ó. Versículo 26. 25, vamos começar do 25. Então, espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha como é Deus fazendo agora, né? É muito diferente da justiça que é exigida da lei para a justiça que agora é provida pelo Evangelho. O executivo, Deus fazendo agora, é totalmente diferente, meus irmãos. Agora aqui há uma possibilidade de salvação para o homem, aqui. Mas lá atrás, não tem, no capítulo 18, vai morrer pai e filho. Porque o pecador, meu irmão, tá entendendo? Eu, pecador, filho de Adão, meu pai e eu somos filhos de Adão, pecadores. Não tínhamos salvação. Mas a justiça de Deus se revela em Jesus Cristo, de maneira que agora, da parte de Deus, vem um coração novo, um espírito novo, uma obediência voluntária, porque Deus fez uma obra em mim, me transformou completamente.
Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Em nenhum outro lugar nós encontramos a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, é algo que exige a perfeição do homem totalmente pecador. Sabe? E o homem pecador não pode fazer isso. Mas Jesus Cristo, ele cumpriu na sua vida. Vamos lá para Romanos 8. Romanos 8. Versículo 3 diz assim: ó, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, a minha carne enferma, era impossível obedecer à palavra de Deus, porque quando Deus diz não matarás, eu odeio o meu irmão e já matei ele. Quando Deus diz não adulterarás, eu olho para uma mulher com coração, com uma intenção no coração e já adulterei. Isso fez Deus, ó. Porquanto que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É interessante, né? Esses dias eu falei aqui que Jesus, dias antes de ir para o Calvário, ele foi até o Monte da Transfiguração, né? E lá apareceu Moisés e Elias, para testificar que a justiça da lei se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Se ele pudesse ir dali do Monte das Oliveiras do Monte da Transfiguração para a glória, ele poderia ser arrebatado ali, porque ali a natureza humana floresceu na pessoa dele. Mas aí eu expliquei que o caminho da cruz é o caminho entre o Monte da Transfiguração e o Monte do Calvário, porque o Monte da Transfiguração a gente vê o Filho se sujeitando voluntariamente à morte. E ele foi obediente, até a morte de cruz. Ali a gente vê o Filho podendo cumprir a missão dele, no sentido de que ele foi aprovado por Deus, no que a lei exige, mas não, ali ele se esvaziou, ele desceu e foi voluntariamente, por obediência ao Pai, ao Calvário, porque ele queria ali cumprir a vontade do Pai, no sentido de, pela sua morte, salvar os pecadores, porque a ele foi aceito. Ele foi aceito. O caminho da cruz é entre a transfiguração e o Calvário. O caminho da cruz é o sofrimento de Jó, que não sabia por que estava sofrendo. Não tinha nenhuma razão aparente para ele sofrer. Não é o sofrimento de Jacó, não. Jacó sofreu porque ele merecia uma lapada boa para ele criar vergonha. Jacó era sem vergonha. Era igual eu. É o meu sofrimento. Eu preciso de uma lapada para me criar vergonha. Mas Jesus Cristo não, irmãos. Ele foi perfeito. Ele não precisava. Então, ele condenou o pecado na carne, porque quando ele nos atraiu no seu corpo, ele morreu, e ali o pecado morreu. Foi na cruz em que houve a morte da morte, na morte de Cristo, porque quando ele ressuscitou, foi porque a morte não pôde detê-lo, e assim como não pôde detê-lo, também não pode deter todos os que o creem nele. Porque quem crê em Jesus Cristo, ele tem uma união de vida com Jesus Cristo. É por isso que nós somos batizados em nome de Jesus. Nós temos uma união de vida. A palavra diz lá em Gênesis que todos os animais e todas as pessoas que entraram na arca, eles entraram para Noé dentro da arca. Esses para Noé é para dentro do nome de Noé, né? É como se dentro ali da arca eles tivessem a salvação. E a nosso batismo é para dentro do nome de Jesus Cristo.
de maneira que nós somos agora unidos com ele na sua morte e na sua ressurreição. E nós temos uma só vida. Para onde Cristo for é o meu destino. Se ele ressuscitou, também ressuscitarei. Se ele recebeu um corpo de glória, também eu receberei, porque eu estou unido com ele. Entendeu? Eu estou unido com ele. Eu fui batizado em nome de Jesus, para dentro do nome de Jesus. Agora, então a justiça da lei se cumpre em mim. Que diz, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa justiça agora, ela está no Espírito, porque nós fomos a cruz salvou o nosso Espírito. O nosso corpo vai ser salvo quando Jesus Cristo voltar e transformar esse corpo aqui. Mas agora, o meu Espírito já foi salvo, a minha alma está sendo salva no sentido de que eu estou sendo transformado agora cada dia mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas a salvação da condenação do pecado já aconteceu na cruz. Já. Então, o Evangelho ele é a justiça de Deus que se revela pela fé. Quem crê nessa salvação pela fé em Jesus Cristo, ele será salvo. Por quê? Porque o justo, ele consumou uma obra por nós, que não poderíamos. Agora, quem não crê em Jesus Cristo, ele vai se apresentar diante de Deus para apresentar sua própria justiça. É a oferta de Caim, que a gente estudou semana passada. O esforço de Caim não foi agradável a Deus. Mas o sacrifício substitutivo de Abel, que apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, foi agradável aos olhos de Deus. Por isso que Abel foi aceito e Caim foi rejeitado e matou seu irmão, porque suas obras eram más. E a do seu irmão justas, porque o seu irmão entendeu como é que o homem é justificado diante de Deus. E por isso que muitas prostitutas e cobradores de impostos precederão os religiosos no reino. Por conta de que as prostitutas creram na morte substitutiva do Cordeiro de Deus por pecadores, enquanto muitos religiosos querem se apresentar diante de Deus pelas suas obras, pelo seu cálculo de méritos, de boas ações, de coisas que nos qualificam diante de Deus. E isso aí Deus não aceita. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, né? A gente ora. Pai, nós te damos graças por essa palavra, Senhor. A justiça de Deus, Senhor, que se revela no Evangelho. Senhor, abre nosso entendimento para entender, Senhor, pois o Evangelho está nisso, Senhor, na justiça de Deus e não na nossa, Senhor. No que o Senhor fez pelos pecadores, não no que eu posso fazer, nem no que eu farei. Ó Deus, faz-nos compreender, Senhor, a justiça de Deus, para que pecadores sejam salvos, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas nesse descanso provido pelo Pai, Senhor, para os pecadores. E nem em nenhum outro alicerce, Senhor, mas no alicerce da cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Senhor, faz essa obra em nós e nas pessoas que escutarem essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.